Fernanda Antoniassi, tenho 30 anos, sou atriz, arte educadora, escritora e contadora de histórias. E hoje eu vou contar um pouquinho da história da Fernanda, não a história que geralmente eu estou interpretando personagens, né? Então acho que essa é uma das histórias mais difíceis para mim contar, mas eu vim aqui para compartilhar isso com vocês, para poder ter o meu projeto também, a minha carinha, vocês entenderem como que foi que nasceu a Sombra Perdida nesse processo. Então, a Sombra Perdida, ela veio num momento específico da minha vida onde eu tô recomeçando a minha vida profissional, né? Veio a pandemia e isso mudou totalmente os meus planos, a minha vida, até a minha geografia, né? Porque eu morava em São Paulo, morei durante 7 anos em São Paulo, foi para lá que eu fui para estudar arte e educação, a parte de arte dramática também, né, que eu sou formada. Tudo estava indo assim, né, vida normal, tudo no cotidiano, peças de teatro, aulas de teatro, corre para lá, corre para cá, eventos, uma vida, né, atípica, né, em São Paulo, que é uma loucura, e de repente, lockdown, pandemia, uma doença que ninguém sabia ainda como que ia ser, e isso acabou mudando um pouco o curso da minha vida, né, depois de 7 anos morando em São Paulo, eu retornei para Rio Preto, né, que eu sou nascida em São José do Rio Preto. Voltei para casa dos meus pais e eu falei, o que eu vou fazer da minha vida daqui para frente, né? Como que eu vou me redescobrir profissionalmente em meio à pandemia? E aí veio a oportunidade de eu trabalhar com um projeto que eu sempre quis, né? Mas não tinha tempo, não tinha como conciliar com a minha vida de São Paulo, que foi a parte de contação de histórias, né? Então me tornei uma contadora de histórias e isso foi, eu acho que o pontapé inicial para a gente chegar no projeto da Sombra Perdida, né? Sempre pensei em escrever, mas nunca imaginei sobre o que eu escreveria, né? Essa é a grande dúvida que a gente tem, né, sobre essa questão. Fala assim, nossa, vou ser escritora, mas eu vou escrever para quem? Sobre o quê? Né? Como que vai ser esse projeto? E eu tinha essa vontade ali no meu coração guardadinha, mas a gente ainda não sabia como colocar em prática. Então, eu fiz parte, né, da Speakeroo, ainda faço parte da Speakeroo, que é a escola de inglês da Camila, que é a nossa parceira aí dentro do projeto da Sombra Perdida, e comecei como contadora de histórias. E o projeto da Sombra Perdida apareceu no meio desse cenário, né? Eu estava em contato com um amigo meu de São Paulo, que também é ator, conversando sobre algumas questões da vida. Ele estava passando por um problema pessoal na vida, estava desabafando, pedindo minha ajuda, né? Então, a gente se aproximou bastante, dando esse suporte, esse apoio, né? Não só também como amiga, mas também como irmã em Cristo, né? Eu orando por ele, ajudando ele em oração. E uma das nossas conversas, eu acabei ficando muito com aquilo na minha cabeça sobre o que a gente falou. Coincidiu de eu ter que escrever uma contação de história. Então, quando eu vi, tinha uma palavra-chave que eu acho que foi a palavra-chave que originou todo o projeto, que era a palavra sombra. E eu falei, o que eu vou escrever sobre sombra? Né? E peguei papel, caneta, comecei a escrever e quando eu vi no final da contação de história, né, do texto, eu falei, essa história é diferente de tudo que eu já escrevi na minha vida. Eu comecei a ter um olhar diferenciado para isso e foi quando eu senti no meu coração ali como se o Espírito Santo falasse comigo, isso daqui ainda vai virar um livro. Mas fiquei com aquilo lá. Passou um tempo e eu falando, Deus, para onde que eu vou? Qual que é o caminho, né, daqui para frente? Então, a vida inteira eu tive essa atenção, esse cuidado com a minha vida pessoal de procurar direcionamento em Deus sobre os meus próximos passos, né? Eu falo que o meu melhor amigo sempre foi Jesus, ele sempre esteve comigo. Então, desde muito pequenininha, desde muito novinha, eu falo que isso foi uma influência positiva da minha mãe na minha vida, que ela tem um papel fundamental nessa história, de sempre falar, filha, quando você precisa responder uma pergunta muito séria ou tomar uma decisão muito séria, busca em Deus a resposta. Ele vai saber o que é melhor para você e você vai com certeza tomar a decisão mais correta para a sua vida. E eu sempre tive esse hábito, né, nas partes mais importantes da minha vida, dar essa parada, pensar e falar, Deus, para onde eu vou? Tenho esse caminho, qual que é o certo, não me deixe errar. E quando eu estava nesse processo, em uma das minhas orações, eu estava pensando muito sobre o livro e o Senhor falou realmente comigo. Eu falo, o Espírito Santo ele veio aqui no meu ouvido e falou comigo. Ele falou assim, olha,
Eu quero que isso vire um livro, sim. Só que ele tem destino, que é a África.